Bom, agora nós vamos começar a falar, né, de características dos europeus, dos principais países que possuem relações comerciais com o Brasil. Vamos abordar muito nessa unidade, vamos abordar na outra também, entrando em povos árabes, povos asiáticos, enfim. Mas agora nosso foco são os europeus. Eu fiz todos os povos latinos ali numa mesma explicação, porque estamos envolvidos por sermos latinos, né? E os outros povos latinos também, as características são muito parecidas, não precisaria ficar abrindo um por um. Porque eu quero pegar só essas características culturais e comerciais, de como eles se comportam numa mesa de negociação. A gente não precisa abrir tanto o leque, basta colocar na cesta correta de características. E os latinos foi isso, porque nós nos identificamos demais, somos influência até como povo, como cultura deles. Então vamos falar aqui primeiro dos ingleses, né? Eles não chegam. A Inglaterra ela não tem nem 10% do volume de negócios que fazemos com o mundo. A Inglaterra não, ela é um país, ela é um parceiro comercial do Brasil. Ela não é o parceiro comercial mais forte. Nós exportamos muito a questão de agronegócio para eles, carne também, mas não é um grande parceiro. É um país que tem uma moeda muito forte, que é a libra esterlina, mais forte que o euro, mais forte que o dólar, tanto que ela não aceitou trocar de moeda, como eu falei para vocês, quando ela estava na União Europeia. Agora teve o Brexit, né, que é o Britain Exit, eles saíram depois do referendo, quer dizer, saíram, mas não saíram ainda. Tem até dezembro de 2020, esse ano aqui, para sair de vez, tentar evitar uma multa milionária para sair da União Europeia, porque vai dar uma balançada boa nesse bloco. Então, o que eles têm de negócios, que eles se interessam de fazer negócio com o Brasil? Muito no ramo petrolífero. Eles vendem petróleos, insumos de petróleo, insumos básicos, equipamentos, peças, matéria-prima para nós. Siderurgia compra matéria-prima deles também, derivados de petróleo também. E a questão da indústria naval. O inglês ele trabalha muito essa questão da indústria naval. O Brasil não produz mais navios há muito tempo já. Ou ele importa navios, hoje está importando mais da China, mas importou da Inglaterra lá atrás. Importa muito spare parts, que a gente chama de partes e peças, insumos para navios, para reparo de navios, alguns navios de bandeira brasileira, que ainda tem, de companhias marítimas que hoje são pouquíssimas, né, mais para cabotagem, vamos dizer assim, mas acabamos comprando também deles essa questão. Vendemos agronegócio, como eu falei, a parte mais agrícola, tecnologia não é o nosso forte de vender, infelizmente. O Brasil precisaria trabalhar muito mais essa questão de produtos com alto valor agregado e de parar dessa dependência do agronegócio que vem nos sustentando aí desde 2014, 2015. Tá na hora de a gente começar a focar outras coisas, passando, obviamente, todo esse período. Como é que é uma característica do inglês? O povo inglês ele é muito culto, então você terá uma característica cultural muito alta do inglês. Ele é muito culto, ele é geralmente muito estudado. O inglês ele valoriza essa questão do diploma, essa questão de você ter títulos acadêmicos, da sua graduação acadêmica. Ele te olha até com outros olhos, porque ele vem... primeiro que é um povo muito antigo, né? Brasil é neném perto da Inglaterra, porque mesmo quando não existia Inglaterra, você já tinha Londres. Londres era uma aldeia lá no século III, século IV, enfim. E depois tem toda a mistura dos povos bretões com os anglos e os saxões e forma o que hoje nós temos de povo inglês. Então é uma cultura muito antiga, uma cultura que já passou por fome, passou por pestes. Como sociedade, é uma sociedade muito madura nesse aspecto, coisa que nós ainda não somos. Então é um povo que você vai entender que numa mesa de negociação você está lidando com uma cultura diferente, com pessoas muito bem instruídas, que têm ali um comportamento muito reservado. Eles não são de se expor, não são de falarem da vida, das crianças, da família de futebol, como o latino, que eu citei antes. Então eles têm uma característica cultural diferente, eles são mais reservados. Eles são afáveis, eles são educados, são gentis, mas é aquele afável seco, né? O inglês ele não vai ficar sorrindo para você o tempo inteiro, dando tapinha nas costas, gesticulando, porque ele já é
de toda uma base cultural bretã anglo-saxã, então já é o oposto ao nosso, é extremamente racional, culto, foca muito o resultado, então ele vai focar muito o resultado da negociação, ele vai procurar te observar, ele vai tentar fazer a leitura do que você está falando, vai tentar te ler, né, os seus gestos, os seus argumentos numa mesa de negociação. E se precisar ser duro e rigoroso, sim, o inglês será duro e rigoroso porque é uma característica deles. Eles não são iguais aos alemães, que nós vamos falar de... O alemão chega num nível de dureza já até um pouco mais agressiva. O inglês não. O inglês ele tem como uma característica cultural, muito deles, o sarcasmo. O inglês é muito sarcástico. Tanto que o humor inglês é diferente do humor americano. O humor inglês ele é inteligente, e eu particularmente gosto, é sarcástico, é bem estruturado, tem uma pitada ali de inteligência e de cultura por trás. O humor americano já é um besterol, eles já partem mais para esse lado, é o estilo. Então eles trazem isso para a própria conversa, para a própria negociação, esse sarcasmo, né? Essa questão de ser afável, ou seja, eu sou um doce de pessoa, mas eu sou seco ao mesmo tempo, e extremamente reservado. E se eu tiver que ser rigoroso com você numa mesa de negociação, ou mesmo após uma negociação, nas questões de você abordar um contrato, ou etapas e eventos de um contrato, eu vou ser, se eu sou inglês, porque isso é uma característica do inglês. Eles trabalham muito a questão de visão de mercado forte, o mercado financeiro. Existem indústrias, mas o inglês é muito focado no mercado financeiro. É um grande core business deles, o mercado financeiro. Depois vem a questão da indústria e também prestação de serviços. Então é aquele povo que você tem que saber lidar. Por quê? Né? Traduzindo aí para a nossa linguagem. Porque você não vai ludibriá-lo facilmente numa mesa de negociação. Não vai ter jeitinho com ele, então não adianta você numa conversa, numa negociação, trazer essas características latinas muito fortes, de falar sem falar nada, de tentar se impor através da voz alta, de bater na mesa se necessário, de tentar pressioná-lo se necessário, porque não vai funcionar. Porque como eles trabalham essa questão emocional muito bem, e nós não, latinos não, o latino ele é emotivo, ele é passional, e o inglês é estritamente racional, pouco emotivo, ele não vai cair na sua conversa como negociador, ele vai ter um outro tipo de postura, ele vai ter um outro tipo de diálogo, ele vai ter um outro tipo de conversa que você vai ter que saber trabalhar, porque é a característica deles, extremamente culto, extremamente seco, racional demais até, e se precisar ele é extremamente rigoroso, não vai ter ponto e vírgula com ele, vai ser ponto ou vírgula e não tem conversa. Então isso tem que ficar muito claro para você numa mesa, enquanto negociador internacional, de que a partir do momento que você sentou com um inglês, você vai ter essa questão de ter que ser muito racional. Você vai ter que virar a tua chave também, tem que sempre chegar no meio termo. Você vai ter que trazê-lo também para o seu estilo, isso é uma arte, por isso que fala que negociação internacional é uma arte, mas você também vai ter que ceder um pouco e ir para o estilo dele, ou seja, um caminho do meio ali, para você poder chegar num ganha-ganha. Senão, vai ser conversa de louco com bêbado. Você vai falar uma coisa, ele vai falar outra e não vai se chegar em lugar nenhum. Então, dependendo do papel que você tem, ou de vendedor ou de comprador, você tem que saber até quando e qual é esse caminho do meio, qual é esse meio termo numa mesa de negociação com o inglês. Porque ele vai ter essa questão de ser frio, seco, calculista e racional, mas sempre sendo afável. Ele não é grosso, né? Ele é sutil, é sarcástico, mas é sutil. Isso tem que ficar muito claro. E aí eu também deixei para vocês nesse texto só a diferença entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido, porque se fala muito dos três e às vezes vocês não sabem, né? Então eles confundem a nomenclatura. Então entendam, Inglaterra é um país. É um país único, é a Inglaterra, a bandeira dela é aquela, né, branca com a cruz vermelha. É um país, ponto final. Grã-Bretanha não, ela já é uma ilha da Europa, então a Grã-Bretanha é uma ilha, uma localização geográfica. Então agora estamos falando de um ponto geográfico, de uma ilha na Europa, que vai abrigar a Inglaterra, a Escócia, País de Gales. Então a Inglaterra, país, está nessa ilha da Europa que abriga, junto com ela, Escócia, País de Gales, portanto ela faz parte da Grã-Bretanha.
que está, obviamente, tudo dentro da coroa inglesa, da rainha. E aí tem a questão do Reino Unido. O que é o Reino Unido? Ele é um agrupamento político. Aqui envolve mais as questões políticas do que geográficas. E esse agrupamento político ele congrega países da Grã-Bretanha, ou seja, Inglaterra, Escócia, País de Gales, mais a Irlanda do Norte, porque a Irlanda é dividida, até por questões religiosas também. Então, quando eu falo Inglaterra, é um país. Quando eu falo Grã-Bretanha, é uma localização geográfica, é uma ilha, que você vai ter Inglaterra, Escócia e País de Gales. E quando eu falo Reino Unido, são os 3 países aí da Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte, do que? Num agrupamento político, ou seja, está subordinado politicamente, indireta ou diretamente, à monarquia inglesa. Os países têm os seus primeiros ministros, têm a sua identidade política, mas eles estão embaixo do guarda-chuva da família real inglesa, da monarquia inglesa. Só a Escócia não, ela tem uma dependência maior, porque o parlamento escocês ele responde ao parlamento inglês. Por isso que eles têm um autogoverno, né, que a gente chama. Ele é submetido, ele é limitado, ele é submetido ao parlamento britânico. Por isso que a gente ouve tanto essa questão dos movimentos de independência da Escócia, né? Porque eles efetivamente querem sair desse governo limitado. Eles querem um governo próprio, mesmo mantendo-se fiéis à rainha da Inglaterra, eles querem uma liberdade maior. E até hoje rola essa questão, desde lá da Idade Média, ou um pouco antes até, dessa independência da Escócia da Inglaterra. Então essa relação entre Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte com o Reino Unido, com esse agrupamento político, é justamente isso. São semelhantes ao que se definem os governos federalistas. Há um poder soberano central, que é a rainha, hoje a rainha Elizabeth, né, e a família real, e a autonomia relativa nas unidades constituintes, ou seja, nos parlamentos, que é aquilo que eu expliquei anteriormente. Só a Escócia é que tem uma dependência política maior da Inglaterra. Então, lembrando, Inglaterra é um país, Grã-Bretanha é justamente uma questão geográfica e o Reino Unido é uma questão política. Isso para ficar claro para vocês entenderem, né, que você às vezes vê reportagens falando de Inglaterra, Reino Unido, Grã-Bretanha, para dar esse diferencial. Então, resumindo, negociar com o inglês não é difícil, mas requer toda uma questão mais racional. Você estudar melhor o teu processo, você estudar melhor a sua negociação, porque nós não teremos jeitinho de forma alguma. Talvez com os latinos rolasse até algum jeitinho. Com os ingleses não rola jeitinho de forma alguma. Contratos existem para serem cumpridos. E se você assinou um contrato, você aceitou aquelas cláusulas, não volte atrás. No máximo que vai acontecer é você ter o contrato rompido. O mínimo que pode acontecer é também ter o contrato rompido. Porque eles não aceitarão nenhuma mudança de cláusula que não tenha sido discutida. Eles não aceitam que você faça o shake hands lá, dê a mão na negociação numa semana e na outra você fale que o contrato não está de acordo, que você não concorda com os termos, porque vai ficar muito chato. Eles são extremamente racionais, eles não vão aceitar jeitinhos. A grande probabilidade aqui é você perder o negócio. Então, nós vamos avançando nessa questão de analisar essas características culturais e sociais, porque isso ajuda muito você fazer a leitura de quem está do outro lado da mesa e como você tem que se comportar para poder ter uma negociação internacional bem sucedida. Se você não sabe fazer a leitura, não sabe entender as características desses povos, você não é um negociador internacional.